Bitcoin hoje perde a zona dos 40 mil. A gente vai tentar entender aqui se isso aqui é um lado positivo ou é um lado negativo na nossa história, do nosso ciclo, nossa expectativa de voltar para cima. Então, bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E por favor, me dê o seu like, você que já conhece o nosso conteúdo, por favor, me garanta esse feedback para eu saber se o conteúdo aqui tá bom. Olha só, a primeira coisa, vamos ver o seguinte, né? A gente tem que olhar isso aqui por dentro. Primeiro de tudo, duas observações. Dominância subindo pra caramba, já passamos dos 40%, estamos nos 41%. S&P 500 chegou a fazer 1,5% de queda e agora já mitigou metade disso aí. Então a gente tá vendo o mercado dar um medinho, mas depois voltando para suas posições, enquanto as altcoins seguem perdendo valor e dando oportunidades pra gente, tá? Então olha só, a primeira coisa, a gente tem que marcar a nossa zona importante. Qual que é a nossa zona importante? Os 40 e os 30 mil, que é aquela região que a gente vem conversando, né? Que é uma região protegida, com muito interesse, muita gente se posicionou, muita gente grande se posicionou nessa região. Ou seja, era de se esperar que não seria tão fácil entrar e não foi, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico de uma hora, que eu não gosto muito de gráficos de time frames muito menores, mas olha isso aqui o que aconteceu, né? A gente teve simplesmente, em uma hora, o preço perdeu a zona dos 40 e pum, subiu com força e não foi com forcinha, foi com muita força, o negócio saiu daqui dos 39.600 e chegou a bater logo depois nos 42. Então olha só, ele entra numa zona perigosa, uma zona importante para o mercado e o mercado protege. A gente sempre vai ter isso acontecendo. Acontece que fica o dilema agora. Será que essa força contrária levando o preço para cima vai ser o suficiente para a gente fazer uma reversão e voltar a subir? Então a gente vai ver isso melhor. Mas é bonito de você enxergar que o mercado está protegendo essa região dessa forma. Eu ainda estava esperando, tá, que isso aqui fosse um pouco pior, a gente fosse descer mais, dar mais liquidadas no pessoal alavancado, tá? O pessoal alavanca o dinheiro e, cara, pega ali, eu vou entrar com X, eu vou aumentar essa quantidade, eu quero ir com força, se eu for liquidado eu perco tudo, mas se eu ganhar eu ganho tudo. Então, o cara, ele sabe que o sistema tá contra ele, então, quando o cara perde, acontece isso aqui, tá? 300 milhões de dólares em prejuízos que o pessoal tomou nessa brincadeira de vai e vem do mercado, né? Todo mundo achou que ao perfurar aqui os 40 mil, o mercado fosse cair. Entrou em short, depois o mercado subiu, saiu liquidando todo mundo, tá? Foi expulsando o pessoal do mercado. Agora, a gente tem que ver se isso aqui teve algum efeito no mercado. O Open Interest ainda não foi muito tocado aqui na Binance, pelo menos, e o nosso long short ratio também acabou nem mudando muita coisa, ou seja, a gente entrou, fez um medinho aqui, o pessoal foi liquidado, muita gente aproveitou essa queda para comprar, porque, né, se você não tivesse visto essa porradona de baixo para cima, olha só, tá? Vamos entender o que aconteceu aqui. A gente entrou na zona dos 40 mil, logo depois a gente teve 1, 2, 3 horas seguidas de alta do mercado. O mercado só foi subindo e recuperando, ou seja, alguém fez uma compra aqui e foi comprando e levando o mercado para cima. Então é assim que funciona o nosso mercado manipulado. Eles compram e vão empurrando o preço para cima para proteger a região de interesse. Acontece que ainda o mercado se encontra um pouco ganancioso, tá? De certa forma o pessoal ainda está apostando para cima e não está errado, como eu falei para vocês nos vídeos passados. A expectativa sim é o que, né? O mercado realizar um pullback pra gente. Se você não está entendendo essa história do pullback, é o seguinte, tá? Se a gente voltar aqui no tempo, vamos reparar. Nós tivemos o quê? Um ombro, cabeça, ombro aqui, tá? Que levaria a gente simplesmente pro zero. Então a gente teve esse ombro, cabeça, ombro aqui, que o pessoal achou que ia dar certo isso aqui. Tá falando, cantando, é 20 mil, vamos pro 20 mil, e aconteceu que não foi pros 20 mil, né? Então, pra você ter ideia, a gente caiu 50% e logo depois rompemos o topo histórico. Então não duvide da capacidade do Bitcoin de te liquidar, de te assustar e de te recompensar. Então para isso você precisa de paciência. A gente sabe que sem estratégia e paciência você não sobrevive nesse mercado. Então olha só, a gente tem esse ombro, cabeça, ombro. E o que acontece aqui, gente? Esse momento aqui é fundamental para a gente entender o que está acontecendo agora. Nós tivemos uma queda muito forte e depois uma queda, você quer o quê? Um pullback, né? A gente sabe que depois de qualquer queda muito forte, a gente vai ter sombras no mercado e tentativas, né, de compras. As pessoas vão aproveitar a queda para fazer compras, e é aí que você vai vendo essas porradinhas para cima do preço, e em alguma hora isso acaba vingando, né? Eles acabam empurrando o preço para cima. Acontece que se a gente pegasse esse ombro, cabeça, ombro e fosse simplesmente para zero, a gente não teria tido o pullback.
que é o pullback? É essa outra região. Isso aqui, gente, que vocês estão vendo, logo depois dessa queda que a gente teve, o segundo ombro aqui, a gente teve essa alta. Essa alta aqui que vocês estão vendo é o pullback. É uma tentativa de dar esperança para o mercado. A gente tem uma queda, a gente tem a oportunidade, depois a gente leva o mercado para cima. E aqui seria o cenário ideal para a gente realmente perder o ciclo de alta atual. A gente terminar o ciclo e afirmar o inverno. Acontece que logo depois, né, o mercado simplesmente ignorou isso e já foi romper todo o histórico. Então, esse é o fundamento sobre o pullback. A gente precisa de um pullback, porque se você não sabe, o mercado ele é movido de acumulação e distribuição. Aqui o pessoal distribui, ou seja, vende. Aqui o pessoal compra. Aqui o pessoal vende. Aí no outro aqui, pequenininho, o pessoal compra. Depois o pessoal vende. Beleza, o pessoal vendeu aqui em cima. Acontece que eles estão acumulando, né? Não faz sentido. Pensa comigo, tá? O pessoal distribui o preço. Distribui significa que você está realizando vendas. Se você está realizando vendas, é para você comprar mais baixo. O mercado sempre foi assim, não é à toa que a gente está subindo desde 2011. O pessoal vende, compra, só que a gente sempre vai seguindo uma progressão. Então, olha só, a gente não, tá? Os grandões lá, os caras que sabem o time do mercado, os caras venderam aqui. Se eles venderam e derrubou o preço, eles vão comprar em algum ponto. Ou seja, a gente está vendo lateralidades que duraram mais de um mês aqui, que podem ser consideradas zonas de acumulação. As pessoas estão comprando. Então não vem com essa, não cola. Você chegar aqui e falar, Douglas, olha só, isso aqui é uma zona de distribuição. Eu até escrevi tudo errado aqui, mas vocês conseguiram entender. Isso aqui é uma zona de distribuição. Como assim é uma zona de distribuição? Os caras eles venderam lá em cima para vender mais embaixo, não faz sentido. Então, o seu interesse é vender e comprar depois. Ou seja, a gente está esperando nesse momento o quê? Uma zona, nossa, uma letrinha. Então, uma zona de acumulação, uma zona para a gente comprar. E onde que é isso? Pode ter sido aqui. Ou eles estão esperando aqui dar uma última liquidada, uma limpada no mercado para voltar a subir. A gente tem dois poréns nesse momento. A gente fez um rompimento aqui dos 40 mil e a gente pode fazer um novo rompimento. Ou seja, a gente sabe que é uma zona perigosa, é uma zona protegida no mercado. Como é uma zona protegida, é bem possível que o mercado tente de uma primeira vez e no segundo contato tenha sucesso, ou ele vai expandindo aqui até chegar um momento que o mercado vai fraquejar. Porque a gente sabe, tá? Quando ele chega num ponto desse, a gente tem alguém segurando isso aqui. Alguém não deixa cair. Só que chega uma hora que a força dessa pessoa segurando acaba. Ou seja, a força de compra do mercado, ela perde para vendedor. E é aí que a gente tem o famoso rompimento e a gente perde. Agora, temos alguns inimigos nessa história, que é o pessoal se alavancando, o Open Interest que nem se mexeu muito, as liquidações que poderiam ser piores, mas a gente tem também essa zona que é super protegida. Então fica nesse dilema. A gente já fez uma armadilha, já perfuramos aqui, ali, já fizemos uma liquidação, como a gente conversou, mas será que isso é o suficiente para a gente voltar a subir? Porque se a gente encarar qualquer ponto, desse ponto aqui de 30 dias de lateralidade, tá? Não foi por acaso, muita gente acumulando essa região, não é à toa o que, tá? Que nós temos um gráfico aqui, eu tive que tirar print, porque eu não tenho acesso, porque tem que pagar 3 rins para ter acesso à plataforma, mas a gente tem aqui o supply ilíquido do Bitcoin. O que significa? Eu fiz uma postagem hoje no nosso Instagram, se você não me segue, tá? Doug Tadeu, não perde essa, lá tem muito conteúdo valioso. Então a gente tem aqui o seguinte, o pessoal tá comprando Bitcoin, só que não tá dando liquidez pro mercado. O que é dar liquidez pro mercado? Você compra e vende, você tá movimentando ali o mercado. Agora quando você compra, bota no seu bolso, fecha com cadeado e não vai vender tão cedo, você tá tirando a moeda de circulação. Se você tá tirando a moeda de circulação, você tá deixando aquele supply, que a gente chama a sua moeda ilíquida. Então, ou seja, você está dificultando a lei da oferta e demanda ali. Então, se você tem menos moedas no mercado e muita gente querendo comprar, cara, você está segurando, você está ajudando, na verdade, o preço a ganhar valor. E não é à toa que a gente está tendo a valorização do Bitcoin conforme a gente está vendo, tá? O supply líquido segue crescendo, ou seja, as pessoas compram e seguram. Não é porque eles estão comprando e vendendo tudo. A gente tem uma perspectiva de longo prazo nessa moeda, isso é importante de você entender. Agora, pessoas estão realizando prejuízo, o pessoal está aproveitando essa queda para quê? Para perder dinheiro, né? Vê o negócio caindo, não entende nada de gráfico, não entende essa questão de acumulação e distribuição e simplesmente fica vendendo aqui no meio achando que o mercado vai cair para sempre e não vai cair para sempre. Temos espaço para cair? Temos. Temos uma possibilidade de liquidar esse povo aí e entrar na região aqui super protegida que a gente tem falado? Sim. A gente pode ter um segundo movimento de queda aqui logo depois o mercado dá um susto total e depois sai voando? Podemos, né? A gente está esperando esse momento. Agora,
Se a gente entrou no inverno nesse momento, o que pode acontecer? Bom, eu espero pelo menos um movimento aqui de alta para a gente continuar caindo. A gente precisa ter esses movimentos. O mercado trabalha em onda, ele não vai cair para sempre. Então, da mesma forma, tá? A gente vê o Bitcoin subindo para sempre aí, ele trabalha em ondas lá dentro. E como é que a gente vê isso aí melhor? Simplesmente, deixa eu até dar uma apagada isso aqui, a gente vai olhar o que, né? O índice de força relativa é a força do mercado. Ele vai mostrar a força do mercado em linhas. Então a gente vai ter uma ideia aqui. Gráfico diário. São poucas vezes que nós entramos na região de sobrevenda do preço, tá? A região de sobrevenda é abaixo da região 30 do RSI aqui, você vê alguns toques, e depois dali a gente sempre tem algum movimento de alta, assim como a gente consegue interpretar melhor dessa forma que o RSI, traçando linhas de tendência aqui dessa forma, podemos ver simplesmente que o mercado, olha só, né? Ele rompe a linha de tendência aqui e dá um porradão para cima. Aí você fala, Douglas, você falou isso lá atrás, que a gente poderia estar fazendo isso aí nesse exato momento, mas acontece o seguinte, gente, o mercado não faz o que eu quero, tá? A gente tem que entender. Então eu tava falando o que lá atrás? Ó, a gente tinha essa LTB e quando ele rompeu aqui, ele poderia sair voando. E tentou, tá? O preço tentou de uma forma sair voando na mesma perspectiva que a gente tinha, só que não foi suficiente, a força vendedora foi maior. O que leva a crer pra gente que a gente tem que mudar a nossa estratégia, a nossa análise. Então a gente vai expandir essa linha de tendência para cá, o que leva a crer que a situação tá apertando mais pros ursos, tá? O pessoal que tá vendendo, cara, vai chegar uma hora que a força vendedora vai acabar. O pessoal já tá aceitando prejuízo aqui, e não é só no Bitcoin, tá? Ethereum também já tá chegando no recorde mensal aí que a gente tem, simplesmente das pessoas em prejuízo que tem Ethereum na carteira. Então assim, não é só Bitcoin que tá no prejuízo, a gente tá tendo outras moedas no prejuízo também, as altcoins o pessoal tá realizando prejuízo. Quando alguém perde, alguém ganha nessa história. Então a gente tem que ter ideia do que tá acontecendo junto com o pool múltiplo, porque eu já falei para vocês, tá? Os mineradores não estão com pretensão de vender os seus Bitcoins. Quando que eles vão vender? Quando o mercado tá em cima. Então a gente sabe que o poder desse pessoal que segura Bitcoin por parte dos mineradores é de peso, o negócio é grande. Então quando eles pensam em vender, começam a realizar os seus lucros, cara, o negócio tende a dar uma porrada no mercado. Acontece que a gente não está tendo isso acontecendo. A gente tem alguns dados aqui falando que o fluxo de saída de Bitcoin dos mineradores não tem, cara, tá pouco, não tá alto. Então assim, como é que a gente vai pensar o seguinte, tá? A gente tá nas mínimas aqui. Então, gente, assim, a gente tem que entender que o mercado pra gente bater o martelo e falar assim, ó, acabou de vez, a gente tem que ter muitos dados de confluência, todo mundo vendendo, realmente a gente conseguir identificar um processo de distribuição e acumulação, a gente tem ciência, tá? Que o mercado pode não voltar para o topo histórico, fazer aqui mais um pullback, que a gente está esperando, e depois cair. Mas a gente vai ter uma oportunidade de saída, então não se preocupe, pelo menos, tá? Eu consigo enxergar dessa forma porque o mercado, ele não vive só de queda, as quedas são limitadas por incrível que pareça. Parece que você tá olhando aqui e você fala, nossa, Douglas, não acaba isso aí, por favor, eu não aguento mais queda. Só que aí você pensa, tá? Vamos voltar no tempo, gente. Descemos 50% metade do ano. Nesse momento, eu tô falando, todo mundo tava cantando 20 mil. Douglas, vai para 20 mil. Douglas, 20 mil. Acabou o mercado, acabou o ciclo. E quem diria que pouco tempo depois a gente romperia o topo histórico. Então assim, primeira lição, não duvide desse mercado. Esse mercado é totalmente previsível, é um mercado pra gente preparada. E pra você se preparar, ter o nosso treinamento aí embaixo, não perde, tá? Clica ali, vê melhor o que você pode se interessar. Ali tem muito conteúdo valiosíssimo, tá? Não perde essa. Então olha só, a gente tem o seguinte. Nesse momento, os mineradores não estão vendendo, a gente tem muitos dados aqui que mostram, tá? Quando os mineradores começam a vender, quando a gente tem um movimento grande no mercado de venda, os caras querem lucro máximo. E quando é o lucro máximo? Quando o Bitcoin chega nessa área vermelha. A maioria das vezes, quando o Bitcoin terminou seu ciclo, a gente tinha esse pool múltiplo lá em cima, tá? E esse pool múltiplo lá em cima, a gente, cara, nem chegamos perto do negócio. Então, não consigo entender um processo de distribuição tão fácil assim. O pessoal vendendo tão a roda assim, sendo que poderia ter aumentado muito mais os seus lucros, a gente não está tendo tantos movimentos, ainda mais por parte dos mineradores. Isso aí está me inculcando um pouco. Então a gente ainda tem esperança de subir, seguindo essa projeção do RSI e levando em consideração que a gente está em valores baixos, tá? Quando o RSI puxa muito embaixo, ainda mais no gráfico diário, a gente tem uma tendência de dar um respiro. Acontece que muita gente vem falando, né, Douglas, gráfico semanal, a gente tá com problema, o RSI tem muito espaço para subir, mas gente, o RSI é assim mesmo, cara. A gente tá no gráfico mensal. O que a gente tem que entender? O gráfico mensal, por incrível que pareça, se você olhar, é só alta. Se a gente for no outro gráfico aqui, da Bitstamp, pra gente ter uma ideia melhor,
Olha só, o Bitcoin nunca chegou aqui simplesmente na área de sobrevenda, muito menos abaixo da região 50 do RSI. Então, o gráfico mensal ele é uma coisa à parte, tá? A gente sabe que o Bitcoin ele tá tendo essa tendência de alta absurda, por isso que eu falo para você, tá? Tudo que você tá vendo em queda no curto prazo é ruído, no longo prazo a gente tende a ser recompensado sim, e a questão de ser paciência, é difícil você enxergar o seu dinheiro ser desvalorizado, perdendo valor, você trabalhou para botar aquilo, então cara, o importante é você entrar na hora certa, sair com inteligência do mercado, identificar os sinais, saber interpretar o momento certo para entrar, e com certeza agora, tá? É um momento muito mais propício para você entrar do que você sair do mercado, porque você tem vários fatores falando para você, olha só, a gente está muito esticado para baixo, a gente tem que esperar um pullback dessa forma, o RSI está muito para baixo também, temos vários fatores que podem levar a gente a ter um pullback no futuro, então qual o segredo, né? Faça compras parciais, não dê all-in. Você não sabe nunca quando vai ser o fundo desse mercado. Esse mercado é totalmente previsível. Então, haja inteligente, faça coisas espertas, tá? A gente tem que ser esperto nesse mercado pra gente sobreviver. Nesse momento, a gente ainda segue nesse suspense. E eu acredito, tá? Que a gente não vai deixar claro, não vai deixar fácil essa região dos 40 mil. Vai ter muita briga aqui ainda. Apesar de ser uma região protegida, a gente ainda tem um fator de liquidação muito extremo aí, que na minha concepção a gente tem que dar uma folguinha nisso aqui, não foi suficiente para a gente simplesmente ficar mais tranquilo, mas as oportunidades podem voltar da mesma forma que não duvide também do mercado começar a subir, porque a gente ainda espera um tipo de pullback. Acontece que esse pullback a gente não sabe se vai ser o suficiente para a gente romper o topo histórico ou né, suficiente para a gente simplesmente só fazer um respiro para voltar a cair, mas da mesma forma seguem vários projetos bons em promoção, tá? Eu tô de olho aqui na Tilhas, porque, cara, a gente tem que ficar esperto em bons projetos. Na hora do medo, na hora da queda, todo desvaloriza. Então você tem que ficar esperto e se aproveitar das situações, né? Pô, tá todo mundo com medo, carregando nas calças, achando que é o fim do mundo. O cara que não entende gráfico, ele nunca vai pensar em comprar agora, nunca. Então vamos lá, vamos estudar, vamos aprender. Esse é o nosso papel aqui, entender esse mercado e agir de acordo. Tentar identificar o que os grandões estão fazendo aí pra gente seguir um pouco o movimento deles, né? Porque, cara, os caras sabem, os caras têm os 50 equipes de economistas, têm 50 equipes de traders, os cara é brabo. A gente só tenta ser igual, aprendendo e estudando. Então, muito obrigado por comigo aqui. Deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para conseguir. Hoje tá foda. Pra você acompanhar nosso conteúdo todo dia aqui, tá? Muito obrigado, só tenho a agradecer, desculpa o palavrão aí, que hoje realmente eu tô emocionado, porque é promoção, a gente tem que aproveitar mais com inteligência. Forte abraço, tamo junto.